ouvintes da Capital FM. No podcast de hoje, trataremos de recente lei que determina o afastamento da empregada gestante de atividades de trabalho presencial durante a pandemia do novo coronavírus. Essa lei visa reduzir os riscos de contaminação e adoecimento por Covid-19 das empregadas grávidas, visto que o risco de complicações é ainda maior para essa parcela da população, assim como para os seus fetos. No ano de 2021, em apenas 16 semanas, já se ultrapassou o número de mortes de grávidas e puérperas, ou seja, aquelas que recém tiveram bebês, por Covid, com relação a 2020, alcançando a brutal soma de 294 mortes, uma média de 30 mortes por semana. Muito acima da média de óbitos da população em geral e muito acima da média de óbitos de grávidas e puérperas no mundo, sendo que o Brasil responde por 3 a cada 4 mortes nesta situação. Esses números revelam a fragilidade dessas mulheres, em especial no Brasil, e a necessidade de um maior cuidado com a sua saúde, sendo urgente a sua vacinação, a preparação de uma rede diferenciada de atendimento na saúde, assim como a adoção de mecanismos que viabilizem o seu isolamento social, evitando a sua exposição ao risco de contaminação, por exemplo, no transporte público e nos locais de trabalho. A lei que hoje comentamos veio assegurar que durante a emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, a empregada gestante deve permanecer afastada das atividades de trabalho presencial, sem prejuízo de sua remuneração. No caso, a empregada ficará à disposição do empregador para exercer suas atividades em seu domicílio, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho à distância. A proteção se destina de forma específica às empregadas grávidas abrangidas pelo regime da CLT, ou seja, domésticas, rurais, temporárias, intermitentes e as avulsas. Assim, ficam de fora do alcance da lei as mães adotivas, as puérperas, as lactantes, as que já executam trabalho não presencial, as diaristas, autônomas em geral, servidoras públicas e contratadas mediante regimes especiais de direito administrativo. Os primeiros comentários de estudiosos apontam que domésticos que residem no ambiente de trabalho podem continuar ali trabalhando, devendo ser afastadas apenas se não for possível a preservação de sua saúde, em decorrência, por exemplo, de um grande fluxo de pessoas naquela residência que traga majoração do risco de contaminação por Covid. Para as funções em que o trabalho à distância não seja possível, o empregador, para adequar-se à legislação, deverá realizar a transferência da grávida para uma outra atividade que possa ser exercida por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho à distância, como comentamos, lembrando sempre que cabe ao empregador o fornecimento e manutenção de equipamentos tecnológicos e a infraestrutura necessária no caso de teletrabalho e dos demais instrumentos para os outros tipos de trabalho à distância. O empregador também poderá optar em adotar outras medidas no caso da gestante, como antecipação de férias individuais, o aproveitamento e antecipação de feriados e até banco de horas. No caso de impossibilidade de transferência de função, entende-se que a empregada deverá ficar afastada do desempenho das funções presenciais, sem prejuízo de sua remuneração, até que possa realizar outras atividades laborais designadas pelo empregador, não presencialmente. Para os empregadores que aderiram à suspensão dos contratos de trabalho trazidas pela nova medida provisória, a 1045 de 2021, eles deverão complementar a diferença entre o salário pago, entre o valor pago a título de benefício emergencial de manutenção do emprego e de renda e a remuneração mensal habitualmente paga às gestantes grávidas afastadas, já que a nova lei assegurou às gestantes afastadas irredutibilidade salarial. Esperemos que essa medida seja efetivamente aplicada e que assim possamos evitar as inúmeras mortes que vêm ocorrendo e destroçando famílias inteiras. Esta nota teve participação de Carla Leal e Vitor Alexandre de Moraes, membros do grupo de pesquisa sobre o meio ambiente e trabalho da UFMT, o GPMAT.